aí, pessoal, como é que vocês estão, meus já estudantes? Claro, estão ligados nos conhecimentos gerais. Eu sou seu professor de Geografia, o Washington Luiz, e hoje nós temos um desafio muito bacana para a gente descer na onda. Então, vem, mas vem comigo nessa onda. Pois bem, pessoal, mais uma vez estamos aqui para tratar de assuntos pertinentes a nós seres humanos, e como nós estamos caminhando nesse nosso planeta, que devemos preservar. E para isso, eu trouxe para vocês o seguinte tema: Acordo de Paris e metas para a redução do desmatamento. E claro, quando a gente diminui o desmatamento, diminuímos também, com certeza, a poluição, que vem gerando tantos impactos para a gente. E o que é que a gente precisa para isso? Precisamos, claro, analisar as consequências, vantagens e desvantagens das práticas humanas na dinâmica climática. Um dos exemplos que eu vou trazer para a gente hoje é justamente falando sobre ilhas de calor. E a gente vai se ligar no que é isso. Vocês sabem o que significa a sigla ODS? Está aí na sua tela. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, número 13, que se destina a reduzir os impactos das mudanças climáticas. E essa ODS foi a mais trabalhada justamente no Acordo de Paris. Precisamos também analisar como as distintas sociedades interagem de forma diferente com a natureza, com base na distribuição, claro, dos componentes físicos naturais, porque cada espaço, nós sabemos, tem uma posição diferenciada com relação aos seus biomas, ok? Sendo assim, do que se trata o Acordo de Paris? Um acordo feito na cidade de Paris, que fica na França, capital francesa. Que acordo foi esse? Por que em Paris? Se liga aí então, meu amigo, minha amiga, a situação do conceito desse acordo. O Acordo de Paris é um tratado internacional que tem como objetivo a diminuição das emissões de gases do efeito estufa, buscando conter o agravamento do aquecimento global e, por conseguinte, das mudanças que nós estamos sofrendo diariamente em nossas casas e nossas cidades. Esse acordo foi resultado da COP21, realizada em 2015 na capital francesa, substituindo dessa forma o antigo acordo conhecido como Protocolo de Kyoto. E o que é que tem isso aí, Washington? Da seguinte forma, galera, ele é adotado atualmente por 194 partes, considerando 193 países e a União Europeia. Somente 4 países, pessoal, não quiseram fazer parte desse acordo de forma nenhuma. Os Estados Unidos, por uma série de razões, mas principalmente econômicas, o Iêmen, Irã e a Líbia. O que é que isso vem retratar para a gente? Principalmente quando a gente pensa na potência mundial que é os Estados Unidos. Só para vocês se ligarem, os Estados Unidos deixaram o Acordo de Paris em 2 momentos de sua história. Primeiro, saíram em 2017, voltando 4 anos depois, e em 2025. Ambas saídas ocorreram justamente quando o presidente dos Estados Unidos foi o nosso querido Donald Trump. Mas você, pensando em todas essas questões, já ouviu falar sobre ilhas de calor? Não? O nosso desenho aí já demonstra alguma coisa, mas se liga. Ilhas de calor são áreas urbanas que apresentam temperaturas mais elevadas do que as áreas que estão ao seu redor, principalmente as áreas rurais. Nesse contexto, nós começamos a perceber
que a temperatura nos centros urbanos se eleva mais ou é mais elevada do que as áreas circundantes, ou seja, se transforma numa bolha, num local onde se concentra uma maior temperatura. Vamos entender por que isso acontece? Esse fenômeno ocorre devido à alta concentração de superfícies construídas, como edifícios, ruas, estradas. Tudo isso absorve e retém mais calor em áreas, principalmente porque essas áreas a vegetação também é diminuta. O verde não tem a mesma quantidade daquelas áreas que estão ao nosso redor. E o ar atmosférico também termina sofrendo por conta dessa concentração, não só de urbano, mas também, gente, dos poluentes que nós dispersamos quando estamos vivendo através dos automóveis e de tantos outros aparelhos que utilizamos. Só para você ter uma ideia, vou começar com vocês mostrando esse desenho. Observem, tem dois pontos aí importantes que nós precisamos prestar atenção. Primeiro, a setinha vermelha, que está indicando no círculo ao centro uma cidade com a temperatura de 29 graus centígrados. Já as outras, que estão aí circundadas de verde, você tem justamente o quê? 25 graus centígrados ao redor dos centros urbanos. Pegou essa ideia? Está se ligando mais ou menos no que eu estou querendo trazer para vocês? Pois bem, o conceito já vimos. Vamos para uma questão para a gente julgar alguns itens. Se liga aí. Especificamente sobre ilhas de calor, principalmente nas cidades, vamos julgar os itens da seguinte forma. Primeiro parêntese, são resultado do impacto ambiental gerado pela poluição do ar atmosférico, pela concentração de asfalto e de áreas edificadas, bem como pela falta de áreas verdes. De acordo com o nosso desenho, essa daí nós já podemos julgar entre verdadeiro e falso. Coloca um Vzinho nessa primeira opção. Concordam comigo? Pode ter certeza. Está o nosso conceito aí inserido. Segundo parêntese, apresentam como características principal maior temperatura nas áreas centrais, em locais de muitas edificações e em torno de grandes áreas industriais. Isto bate com o desenho que nós vimos agora há pouco? Será? É isso mesmo. Coloca, então, você que está acompanhando, um outro Vzinho. Vamos julgar mais alguns itens? Vamos lá. Terceiro parêntese. Atuam como zonas de baixa pressão, atraindo ventos que podem levar para essas áreas maior quantidade de poluentes. Opa, Washington, me explica direitinho o que é uma zona de baixa pressão. Gente, quando nós estudamos pressão atmosférica, passamos a entender que os lugares onde a temperatura, em geral, são mais elevados, o ar ele fica mais leve. E leve, ele vai para espaços na atmosfera superior, fazendo com que haja uma troca, onde o ar aquecido, leve, ele sobe. E o ar mais pesado, mais frio, a tendência dele é descer dessa atmosfera, de locais mais elevados, e vir justamente para essas áreas onde nós estamos. O que é que acontece? A poluição que ali estava concentrada, ela desce e fica justamente nesses locais onde nós estamos vivendo. E, claro, aumentando dessa forma a concentração de poluentes. Visto essa explicação, nós marcamos V ou F para esta afirmação? Isso mesmo, marque também um V. E para a última afirmação nossa, são restritas, atenção galera, são restritas às cidades de grande porte. Restrita significa, só existe ali, traduzindo, não afetando a população dos aglomerados urbanos de médio porte. Oi, quer dizer que ilhas de calor só existem nos grandes centros urbanos
em nenhum lugar mais? Muito pelo contrário, viu? Ultimamente, pesquisas estão trazendo para a gente novidades, principalmente com relação a municípios de menor porte, que hoje em dia a temperatura ela está se elevando sim, promovendo também um desconforto, principalmente pelas razões pelas quais vimos anteriormente. A retirada do verde, concentração de pavimentação, concentração de estradas, tudo isso, edificações e casas, trazem para a gente um desconforto bem maior. Que opção, então, nós passaríamos a marcar diante da que vamos ver agora? Assinale a alternativa correta. Para quem acompanhou, nós vamos ter aí justamente as seguintes opções. A, VVFF. Letra B, VFVF. Letra C, VVVF. Ou a letra D, tudo falso. Evidentemente, nós percebemos que isso não é o caso. Ficamos com que letrinha, pessoal? Precisa de expectativa? Claro que não. Você veio comigo nessa onda. Então, ó, a letrinha certa é essa mesmo, a letra C. E aí, nós conquistamos mais um pouquinho, justamente de conhecimento. Vou deixando para vocês, claro, aprofundando os conhecimentos, 2 QR Codes, onde você vai poder, analisando eles, ter notícias atuais e, claro, a aprendizagem de sempre, para a gente poder continuar a melhorar nos nossos conhecimentos gerais e principalmente em geografia. Dessa forma, vou deixando vocês com aquele gel abraço e, evidentemente, com muitos estudos que virão. Juntos, eu e você, descendo nessa onda. Vem comigo, vem aprender geografia descendo essa onda.